Levanta a mão quem tem orgulho do Senai. A Gabriela queria se reinventar e entrou no Senai pra poder chegar lá. O Bruno tava cansado de apenas tentar, mas fazendo o Senai viu o jogo virar. Se você tem atitude e gana pra correr atrás, no Senai você pode, você faz. Tenha uma formação que te dê orgulho de verdade e mude a sua vida. Faça um curso técnico Senai. Cursos técnicos Senai. Você pode, você faz. Ao top de 5 segundos, transmissão ao vivo para as redes sociais do Senai. Oi, vem cá. Você já pensou em trabalhar na indústria? Não, né? É porque você não faz ideia de como é a indústria hoje em dia. Moderna, inovadora, surpreendente. Você não faz ideia das experiências que vai viver, de quantas profissões vai ter dentro da mesma profissão, do tanto que você pode aprender, crescer e conquistar. Mais de 800 mil pessoas que trabalham nas indústrias de Santa Catarina também não tinham a menor ideia disso. E olha agora. Mudou a minha história e eu sinto que faço parte de algo maior. Vai muito além de um emprego. A gente tem acesso à educação de alto nível, saúde e qualidade de vida. Tô conquistando todos os meus sonhos. E agora? Deu para ter uma ideia? Então venha trabalhar na indústria. Aqui você pode ir muito mais longe do que imagina. Uma campanha da Fiesc. Bom dia, pessoal! Muito bom estar com vocês, né, aqui em mais uma live aqui da nossa trilha de desenvolvimento de soft skills. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é um tema que afeta a todos nós, na verdade, porque tem a ver com aquilo que somos como pessoas, como seres humanos, e o nosso tema de hoje é empatia e respeito. E eu já quero começar aqui dizendo para vocês que desenvolver empatia, desenvolver respeito, não é algo que a gente tem assim uma receita, sabe, de bolo, né, pronta para esse desenvolvimento. Empatia e respeito é uma coisa que a gente desenvolve no nosso dia a dia, nas nossas relações, com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, não existe uma única forma para a gente desenvolver isso. E apesar de não haver uma única forma para a gente desenvolver isso, tem algumas coisas que são meio básicas, né, assim, para que a gente consiga colocar em prática no nosso dia a dia essas duas palavrinhas que são tão essenciais para a nossa vida. Então a gente já vai começar aqui hoje, começando mesmo o nosso papo sobre empatia e respeito. Eu vou já compartilhar aqui com vocês a tela, né, para a gente conseguir seguir aqui uma linha desse nosso encontro, de raciocínio desse nosso encontro. Hoje, né, que estamos aqui, o programa de educação empreendedora, que a maioria de vocês aqui já conhece. Eu vi que algumas pessoas já deram aqui bom dia no chat no YouTube. Eu estou olhando duas telas aqui, tá, gente? Por isso que eu estou olhando para cima aqui. A Ângela já veio aqui dar um bom dia para a gente, né, do Senai de Caçador, o Thiago também, do Senai de Caçador. Então, deem um bom dia de vocês, aproveitem aqui o chat para dar esse bom dia de vocês. E é tão caloroso isso, né, porque aí cria essa conexão, quem está em Caçador, quem está em Rio do Sul, quem está em Joinville, quem está em Criciúma, enfim. Então, é muito legal a gente saber que tem pessoas em diversas cidades aqui do estado acompanhando esse nosso momento. E estamos na trilha, então, do Educação Empreendedora, na nossa trilha de desenvolvimento de soft skills. Aquelas habilidades, né, que vocês já escutaram falar, que são as nossas habilidades comportamentais, sociais e emocionais. E falar sobre esse tipo de habilidade, não tem muito como a gente não trazer, né, todos esses aspectos do ser humano, já que soft skills se referem às habilidades humanas. E as habilidades que a gente vai conversar hoje, elas são habilidades que a gente aprende, talvez desde o momento que a gente nasce, sabe? Assim, não tem
um determinado momento, assim, não, isso você vai aprender quando você estiver na adolescência ou quando você estiver na vida adulta. São habilidades que a gente aprende desde o momento que a gente nasce e a gente continua a vida inteira aprendendo sobre elas. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou a Solange Fonseca, eu sou comunicóloga, facilitadora de aprendizagem, empreendedora, cofundadora do Instituto Conversa, instrutora do Sebrae de Santa Catarina. E trabalho há 14 anos com desenvolvimento humano. Então vamos lá, né, galera? Empatia e respeito. Mas antes de entrar no tema empatia e respeito, antes de falar o que é empatia, o que é respeito, como que a gente desenvolve essas coisas, eu vou trazer para vocês aqui na tela algumas palavras. E eu vou pedir para vocês agora, quem está na sala de aula, se concentrar muito nessas palavras que eu vou trazer. Você, professor, você, professora, você, aluno, você, aluna. Se você estiver no celular agora, fazendo outra coisa, desconecta por alguns minutos. E conecta nessas palavras que vão aparecer para vocês na tela. É só esse pedido que eu faço. Eu vou ler cada palavra ou cada frase bem pausadamente. E vocês que estão aí do outro lado vão percebendo como é que isso chega para vocês. Como é que isso impacta vocês. Combinado? Então vamos lá, só antes de entrar nas palavras aqui, bom dia aqui do Marcos, bom dia da Eri da Silva Soares Filho, bom dia Eri, professor Eri Soares, com a turma de aprendizagem em processos Madeira, turma matutina, muito legal, bom dia gente. Então vamos lá, hein, gente, concentração, olhando para essas palavras e vão percebendo em vocês qual é o impacto dessas palavras aí dentro de cada um de vocês, tá bom? Então vamos lá. O Marcos, que está aqui nos bastidores, vai colocar essas palavras bem grandes aí na tela, para vocês realmente, assim, olharem para elas e se conectarem com elas. Primeira palavra, gente. Individualismo. Como é que você se conecta com essa palavra? O que essa palavra representa hoje para você, neste momento? Individualismo. Segunda palavra, solidão. Terceira, indiferença. Como que essa palavra chega para você? Como é que você se conecta com esta palavra? Intolerância. Julgamentos. Preconceitos. Falta de humanidade. Falta de conexão entre as pessoas. Falta de sentido. Todas essas palavras trazem reflexões para todos nós atualmente. Trazem essas dúvidas, trazem essas inquietações que temos vivido na nossa vida. Eu tenho certeza que todos vocês que estão acompanhando aqui a live, ao escutar palavras como individualismo, intolerância, falta de conexão humana, falta de sentido, indiferença, todos ficam impactados com essas palavras.
E por que a gente fica impactado com essas palavras? Porque atualmente a gente tem falado muito disso. E mais do que estar falando sobre isso, e mais do que essas palavras estarem aparecendo volta e meia na nossa frente, nós estamos sentindo isso. Nós estamos sentindo indiferença, nós estamos sentindo a falta de conexão humana, nós estamos sentindo a intolerância, nós estamos sentindo a solidão, nós estamos sentindo o individualismo. O individualismo, ele pode cumprir um papel, né? E não tem a ver só com eu pensar em mim e não pensar no outro. Às vezes eu preciso me concentrar em mim. Mas o individualismo, da maneira como nós estamos vivendo hoje, que faz com que uma pessoa esteja caminhando na rua e ao ver outra pessoa caindo no chão, não vá lá oferecer ajuda, mas pare para tirar uma foto, esse individualismo está adoecendo a nossa sociedade. Então, gente, hoje a gente começa falando sobre empatia e respeito a partir desse lugar de reflexão que você que está aí do outro lado, e eu que estou aqui, e todas as pessoas no mundo estão precisando fazer. A gente não pode ver uma pessoa caindo na rua e parar para tirar uma foto, ao invés de estender a mão para ajudar aquela pessoa a levantar. A gente não pode ver que o nosso colega que está sentado do nosso lado está tendo uma dificuldade, às vezes para aprender uma coisa que é fácil para mim, mas é difícil para ele. E ele não tem coragem, às vezes, de pedir ajuda, e eu não tenho coragem de oferecer ajuda. A gente não pode, em casa, ver o pai, ver a mãe, ver o irmão, ver a irmã, fazendo várias tarefas e ficar ali como se aquilo tudo não tivesse nada a ver com a gente. Sem oferecer uma ajuda, sem estender uma mão. E hoje é isso que a gente vê acontecendo na maior parte das vezes nas relações humanas. É isso que a gente vê acontecendo no trabalho. Vocês já estão no mercado de trabalho, ou estão se preparando para ir para o mercado de trabalho. E o que vem acontecendo nas relações de trabalho? As mesmas coisas. Vem acontecendo o individualismo, vem acontecendo a intolerância, vem acontecendo a falta de conexão entre as pessoas. Hoje em dia, um dos grandes problemas dentro do ambiente de trabalho é a falta de conexão entre as pessoas. Tem uma série de outras questões, é claro, a gente sabe. Mas o fator humano, ele vem deixando muito a desejar. A gente está evoluindo numa velocidade extraordinária em relação às tecnologias. Esse ano, a inteligência artificial tomou conta. Você encontra aplicativo para tudo. Só que enquanto as tecnologias estão chegando aqui em cima, o humano está ficando aqui embaixo. E o humano ficando aqui embaixo não consegue nem aproveitar as tecnologias da maneira como elas poderiam ser aproveitadas. Então, pessoal, falar sobre empatia e respeito é falar sobre o humano. Mas a gente está precisando, mais do que falar sobre empatia e respeito, olhar para aquilo que está gerando toda essa desconexão entre nós. Olhar para aquilo que está nos afetando. Olhar para aquilo que faz com que a gente não tenha compaixão, muitas vezes. Que a gente não tenha compreensão do outro. E às vezes a gente também está num lugar que a gente pensa assim, ah, não, isso não serve para mim. Não é verdade? Ah, isso que a Solange está falando, não, eu não sou assim. Eu cuido, eu olho, eu faço. Se você cuida, se você olha, se você faz,
se você está atento ao outro, se você está atenta às pessoas que estão ao seu redor, aquilo que elas estão necessitando, parabéns. Você está no melhor caminho. Agora, se você não está, ou se você percebe que você está indo neste movimento de desconexão humana, então está na hora de você parar, e não importa se você tem 15, 16, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Está na hora de você parar e fazer a reflexão sobre esse seu lugar dentro da humanidade, sobre esse seu lugar aí, onde você está, na sala de aula, nas tuas relações, caminhando na rua, dentro do ônibus, na tua casa, no teu trabalho. Como você está? O que você está fazendo? Como você está se relacionando com o outro? Porque, gente, tudo isso está levando a gente para um lugar de solidão e vazio. Nós, hoje, estamos vivendo a chamada Era do Vazio. E não é hoje que ela se constituiu, né? De repente a gente está sentindo essa solidão, sentindo esse vazio. Isso é uma coisa que já vem sendo estudada pelo menos ali desde 2017, 2018, o que vem acontecendo com a população no mundo todo. Tanto que, só para vocês terem uma ideia, em 2018, no Reino Unido, eles criaram o Ministério da Solidão. Eles investiram milhões, não vou me lembrar agora o valor, mas eles investiram milhões para terem políticas públicas que gerassem maior conexão, para gerar maior conexão entre as pessoas. Porque eles estavam percebendo um fenômeno diferente em 2018 lá no Reino Unido. Que a solidão, que era uma coisa considerada algo mais das pessoas com mais idade, né, que se sentem mais sozinhas, né, as pessoas mais idosas, a solidão já não era mais uma característica das pessoas mais idosas. A solidão, ela estava invadindo a vida de todas as pessoas, dos jovens, dos adultos, dos idosos e até das crianças. Então, eles investiram milhões para gerar espaços, para gerar políticas públicas e gerar conexão entre as pessoas. No Japão aconteceu a mesma coisa, mais ou menos no mesmo período. Então, não é de hoje. Agora, a gente sabe que hoje isso está intensificado. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil, em 2021, foi considerado o país onde as pessoas mais se sentiam sozinhas. 50% da população brasileira em 2021 se sentia sozinha. Sentia solidão, tá? Solidão é você estar sozinho sem querer estar sozinho. É você se sentir sozinho sem querer se sentir sozinho. Não é, não, mas eu gosto de ficar sozinho. Você gosta de ficar sozinho? Ótimo. Isso se chama solitude. Você está ficando sozinho por opção, e isso é bom, porque faz a gente também, né, refletir sobre a nossa vida, traz insights para a gente. Solidão é diferente. E solidão é um sentimento único para cada pessoa. E tem a ver com esse vazio. E 2021, 50% da população do Brasil se sentia sozinha. E a gente pensa, mas 2021 teve a pandemia, etc. Mas isso já era uma coisa que já vinha, né? A gente já vinha percebendo isso. E 2021, a gente então se tornou o país onde as pessoas mais se sentiam sozinhas. E esse reflexo de 2021, a gente continuou vivendo em 2022 e continua vivendo em 2023. Talvez hoje o nosso número não seja exatamente 50%. A última grande pesquisa que nós temos é essa de 2021. Mas ele também não é 10%. Né? Isso nós sabemos, que ele também não é 10%. E qual é a grande questão desse sentimento, desse vazio, dessa era do vazio, dessa solidão que a gente vem sentindo? É que ela afeta a nossa saúde de diversas formas. Essa solidão, ela comprovadamente, cientificamente comprovada, ela às vezes é a fonte, a base de doenças como depressão,
como transtorno de ansiedade, além de outros problemas. O excesso de solidão gera em nós problemas cardíacos, por exemplo. Gera em nós problemas de memória, problemas que vão aparecer talvez na nossa vida já um pouco mais com uma idade já mais avançada. Mas esse excesso de solidão hoje, ele está relacionado a vários fatores de saúde nossa. Tem um especialista que ele fez um estudo que mostra que o excesso de solidão, a pessoa que vive na solidão, ela tem mais riscos para a saúde dela do que a pessoa que fuma 10, 15 cigarros por dia. Olha que coisa, gente. Olha como a solidão impacta o nosso ser de uma maneira geral. Não é só em um aspecto, não é só no aspecto mental, é no físico, no emocional. E aí, o que a gente vai fazer? Não é? O que cada um de nós que está aqui vai fazer em relação a isso? Nós não fomos programados para viver na solidão. A indiferença nos afeta, a intolerância nos afeta, a falta de conexão humana nos afeta. Faz com que a nossa vida não fique meio sem sentido, faz com que a gente entre nesse vazio, faz com que a gente tenha problemas de saúde, como esses que eu comentei aqui com vocês. E isso tudo porque, pessoal, nós somos seres sociais. O ser humano, ele não foi programado para viver sozinho. O ser humano foi programado para viver com outras pessoas, para interagir com outras pessoas, para estar com outras pessoas. A gente não faz nada sozinho. Ninguém trabalha sozinho. Ninguém estuda sozinho. Não é verdade? Vocês estão aí, estão numa sala de aula, tem o professor, tem a professora, tem os colegas, um pode ajudar o outro. E um pode ajudar o outro, e às vezes a gente não dá nem um bom dia para quem está sentado do nosso lado. Então, se você não deu, aproveita agora e dá. Dá esse bom dia aí para quem está sentado do teu lado. Então, a nossa essência, a maneira como nós fomos constituídos biologicamente, historicamente, culturalmente, nos mostra que nós não nascemos para estarmos sozinhos, nós não nascemos para indiferença, nós não nascemos para intolerância, nós não nascemos para falta de afeto. Pelo contrário, nossa programação, ela é uma programação social, ou seja, nós somos programados, né, a maneira como nós estamos constituídos como pessoas, como espécie. A nossa espécie, ela não é uma espécie que vive solitária, a nossa espécie é uma espécie que vive em conjunto. E a gente precisa ter a consciência de que nós precisamos uns dos outros. E a gente não precisa um do outro só para o que o outro tem que fazer um favor para mim, né? Ou o outro tem, não é isso. A gente precisa um do outro para se desenvolver, para crescer, para aprender, para se reconhecer, na verdade. A gente se reconhece muito a partir do olhar do outro. A partir da maneira que o outro olha para a gente. Isso faz com que a gente se reconheça como ser humano, como a pessoa que nós somos. Por isso é tão importante o olhar do outro. E se esse olhar do outro é um olhar carregado de julgamentos, carregado de preconceitos, como é que eu vou achar que isso não me afeta? Isso me afeta, e me afeta muito. Hoje, a questão dos julgamentos, dos preconceitos, pega todo mundo. A gente não quer conversar, a gente não quer falar o que a gente está passando, o que a gente está vivendo, o que a gente está sentindo, porque a gente tem medo de como vai ser julgado pelo outro.
A gente tem medo dos preconceitos que estão enraizados na nossa sociedade. Agora, cabe a cada um de nós mudar isso. Cabe a cada um de nós ter um comportamento perante a vida, perante ao outro, de uma outra forma, de um outro jeito. E esse outro jeito, ele é possível sim, porque ele está dentro de nós. Esse jeito que tem compaixão, que tem amor, que tem afeto, está na nossa essência. Eu vou fazendo vários vídeos e tô que estende a mão para o outro, então, que ajuda o outro, está na nossa essência. E a gente não deve abandonar essa essência. A empatia, ela entra justamente nesse lugar. A empatia, ela mostra pra gente que a conexão é o caminho. A empatia é um recurso nosso, é uma habilidade nossa, que está relacionada com a nossa mente emocional, que está relacionada com a nossa inteligência emocional. É a nossa capacidade de perceber o outro, de olhar para o outro. É a nossa capacidade de perceber sinais sutis no outro, como, por exemplo, quando a gente olha para o outro e o outro está com os olhos cheios de lágrima, e o outro está emocionado. Se a gente não tivesse empatia, a gente não conseguiria perceber isso. Só que tudo aquilo que eu falei antes, de desconexão, às vezes faz com que a gente vá perdendo essa capacidade. Por quê? Porque assim como tudo dentro de nós, a empatia a gente também deve exercitar ela. E quando a gente não exercita, ela perde capacidade, perde potência. É como um músculo nosso, não é? É como um músculo que a gente tem. Se você não exercita, ele perde a potência dele. E a empatia é assim também. Então, se a gente vive numa sociedade que não pratica a empatia, ela perde potência. E é por isso que a gente vê uma pessoa caindo na rua e ao invés de estender a mão para ajudar ela a levantar, a gente passa reto, tira uma foto, dá risada. Porque ela perde potência. Então, empatia, a conexão é o caminho, gente, para a gente desenvolver empatia. E como é que a gente alcança essa conexão? Primeiro, vamos entender melhor esse sentido, né? Empatia é saber enxergar a alma do outro sem julgar nada do que está ali. Essa é uma definição que quem traz para a gente é um psicólogo chamado Marshall Rosenberg, que criou a comunicação não violenta. É respeitar o tempo e espaço de cada um. É compreender, eu quero que vocês guardem muito bem isso, tá? É compreender que as dores pesam de jeitos diferentes dentro de cada pessoa. Nem sempre o que vai ser fácil para você também vai ser fácil para o outro. Nem sempre o que é difícil para você é difícil para o outro. Nem sempre o que é difícil para o outro é difícil para você. Então, empatia tem a ver com isso, tem a ver com a gente conseguir enxergar o outro que está na nossa frente. Respeitar esse outro. Compreender que os acontecimentos da vida, eles são diferentes para cada pessoa. As dores são diferentes. Às vezes a gente diminui a dor do outro. Alguém vem contar alguma coisa pra gente, ou a gente vê que a pessoa está passando por uma determinada dificuldade, e o que a gente faz? A gente fala, isso aí é bobagem, vai passar logo. Não sofra com isso. Né? Ou então a gente tem uma história pior para contar. Eu já passei por coisa muito pior. Então a gente diminui a dor do outro. A gente nunca deve diminuir a dor de ninguém. E a gente também não deve nunca menosprezar aquilo que a gente está sentindo, a dor que a gente está sentindo. Achar que ela é pequena. Pelo contrário. A gente deve dar atenção para essa dor, para a nossa dor, para a dor do outro.
para as nossas dificuldades, para a dificuldade do outro, sem ficar fazendo comparação. E para isso, gente, a gente precisa aprender a não julgar. E isso é difícil pra caramba. Aprender a não julgar é um grande desafio que nós temos. Todos nós, todas as pessoas, independente da idade que você tem. Aprender a não julgar é difícil. Não julgar a roupa que o outro está usando, não julgar a cultura do outro, não julgar o lugar de onde ele vem, as escolhas que ele faz. Não julgar o que o outro diz, não julgar a maneira como o outro fala. Então, gente, escutar sem julgar, observar sem julgar, não julgar a dor do outro, não julgar se o outro é bom, é ruim, é legal, não julgar. Se alguém vem te contar alguma coisa, se alguém está precisando da sua ajuda, procure escutar sem julgar, observar sem julgar. Esse mundo de julgamentos, ele isola ainda mais as pessoas. Eu não quero aparecer porque eu vou ser julgado. Eu não quero falar porque eu vou ser julgado. Eu apareço só nas redes sociais. Porque ali eu faço o que eu quero, coloco do jeito que eu quero, com o filtro que eu quero, e aí eu não tenho medo dos julgamentos. Mas a vida não é esse lugar. Então, gente, aprender isso desde criança é importante. Eu ensino isso para os meus filhos aqui em casa. Não julgar. Não julgar e entender que os julgamentos das outras pessoas têm a ver mais com elas, tem a ver com elas, na verdade, exclusivamente. Os meus julgamentos têm a ver comigo, Solange. A maneira como eu olho para o mundo. O que eu acho que é legal, o que eu acho que não é legal, o que eu acho que é confortável, não é confortável, é bom, é ruim, tem a ver comigo. Não tem a ver com as coisas que estão ao meu redor e nem com as pessoas que estão ao meu redor. Escutar sem julgar gera conexão. Você não fica julgando o outro. E isso gera conexão. E isso tem a ver com empatia. Uma outra coisa que tem a ver com empatia também é praticar a presença. Isso vem sendo um desafio enorme para todas as pessoas. Praticar a presença, né? Ou seja, eu estou aqui agora, eu estou aqui agora, eu não estou em outro lugar, eu não estou só com o meu corpo presente e a minha mente indo para outros espaços, outros lugares. Eu estou aqui neste momento. Eu não estou vendo vocês aí na sala de aula, mas eu fico imaginando vocês aí na sala de aula. E ao estar aqui presente, eu coloco toda a minha força, toda a minha energia para este momento aqui, para isso que eu estou fazendo aqui agora. Então, praticar a presença, olhar nos olhos das pessoas, estar junto, estar naquele momento. Alguém vem falar contigo, né, você está lá no trabalho, alguém vem falar contigo, você não olha para a pessoa, ou a pessoa não olha para você. Vocês já devem ter sentido isso. Você está falando uma coisa para alguém e a pessoa não olha para você. É uma sensação ruim, não é? Não é legal. A gente sabe o que não é empatia. Puxa, já sentimos na pele, muitos de nós, né? O que não é empatia? Você está precisando de ajuda, aí você, né, ninguém que está do seu lado está percebendo, ou você não consegue manifestar isso, ou quando você manifesta, o outro diminui aquilo que você está sentindo, a sua dor, fala, isso vai passar logo, ou então você precisa conversar com alguém, aí você vai conversar e a pessoa não olha nos teus olhos, não te dá uma atenção, não te escuta, ou quando te escuta, te julga. Não é verdade? Então, praticar a presença.
A outra coisa, gente, é que empatia tem a ver com atenção ao outro. Atenção ao que o outro está necessitando. Ah, tô em casa, minha mãe tá lá estendendo a roupa no varal, né? E eu tô ali no celular, jogando, fazendo qualquer outra coisa, ou, né? E aí eu falo, pô, peraí, deixa eu dar uma ajuda para minha mãe. Vou lá, pego as coisas, ajudo a minha mãe. Tô na rua, vejo alguém carregando um monte de sacola pesada, sozinho, né? Tipo, às vezes você vê uma senhora que foi ao supermercado, que foi carregando um monte de sacola pesada, eu tô indo no mesmo caminho. Eu posso oferecer ajuda para essa pessoa. A senhora quer que eu carregue a sacola para a senhora? Quer que eu ajude a senhora a atravessar a rua? Estou no trabalho, estou vendo que alguém está muito apertado ali de coisa para entregar, de coisa para fazer, e eu estou mais tranquilo, mais tranquila. Posso te ajudar? Tem como eu te ajudar? Tem algo que eu posso fazer por você? Então, quando a gente coloca um pouco de atenção ao outro, e não quer dizer que a gente vai fazer isso o tempo todo, toda hora, tem hora que não dá, né? Tem hora que a gente também não consegue, tem hora que a gente está precisando de atenção também, né? Mas, quando é possível, quando existe a possibilidade de fazer uma coisa, às vezes, que é uma coisa que para você parece que é pequeno até, mas para o outro pode ser muito grande, pode ter muita importância, pode ter muita relevância. Então, gente, atenção ao outro. Isso ajuda a gente a desenvolver esse músculo da empatia. Escutar sem julgar, praticar a presença, ter atenção ao outro, ao que o outro precisa, às necessidades do outro, ao que o outro diz. Isso ajuda a gente a praticar, a fortalecer esse músculo da empatia, a dar potência para a empatia na nossa vida. E se você está precisando de atenção, diga para o outro que você está precisando de atenção. Diga para o outro que você precisa que ele te escute, que ela te escute. Mas sem apontar o dedo para o outro. Fale a partir de você. Eu estou precisando de atenção. E não, você não me dá atenção. Você não me escuta. Eu preciso de escuta. Eu preciso de atenção. Eu preciso da sua presença. E o que complementa esse lugar da empatia é a gente entender que empatia não é se colocar no lugar do outro. A gente não tem essa capacidade de sentir o que o outro está sentindo, de perceber o que o outro está percebendo, de ver o que o outro está vendo. Nós não temos essa capacidade. A gente tem capacidade de demonstrar que o outro importa. Então, se eu demonstro para esse meu colega que está sentado do meu lado que ele importa, ele deixa uma coisa cair no chão, um caderno, eu vou lá e ajudo ele a pegar esse caderno. Né? Eu faço esse gesto. Quando eu mostro para ele que ele importa, eu dou atenção, eu escuto aquilo que ele tem para dizer. Então, eu estou exercendo a empatia. E não significa que eu vou sempre ter que concordar com o outro, não significa, então quer dizer que eu tenho que ser bonzinho, não tem nada a ver com isso, tá, gente? Nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Desenvolver empatia, praticar empatia, tudo isso que a gente já falou até agora, não tem a ver com ser bonzinho. Tem a ver com estar no mundo com uma atitude em relação ao mundo que não é aquela atitude que a gente viu ali de indiferença, intolerância, falta de conexão. É estar no mundo estando. É estar no mundo olhando para tudo que está ao teu redor, olhando para você, olhando para as pessoas, porque a gente precisa disso. Senão a gente adoece. A gente está aí no Setembro Amarelo, né? Vocês já devem ter visto aí, porque todas as instituições estão trabalhando com esse tema nesse mês. A gente adoece. Então, demonstrar que o outro importa. E às vezes você nem concorda com o outro, mas você respeita o outro. E é por isso que empatia e respeito caminham juntas. São habilidades que caminham juntas.
E respeito, gente. Respeito, a gente pode definir respeito de muitas formas. Respeito é aquela coisa que a gente fala quando falta, sabe? Se a gente tem, a gente nem precisa falar sobre ele. Mas quando ele falta, a gente fala sobre ele. E como a gente vem percebendo que anda faltando respeito, né, muitas vezes, então a gente vem e reforça todo esse sentido de empatia, trazendo também junto a questão do respeito. Porque respeitar o outro é você considerar que o outro, ele é tão legítimo como ser humano quanto você. Ele pode pensar diferente de você. Ele pode ter ideias diferentes das suas. Ele pode ter uma idade diferente da sua. Pode usar roupas diferentes das que você gosta de usar. Ter o cabelo diferente. Ter o jeito diferente. Mas ele é tão legítimo quanto você. O que isso significa? Que ele tem tanto valor quanto você. Então, respeito, ele é algo que passa por vários aspectos. E respeito é uma coisa que a gente não impõe também. A gente conquista nas nossas relações. Não é porque eu sou mãe, porque eu sou chefe, porque eu sou professora, porque eu sou professor, que vão me respeitar. Podem me obedecer, mas isso é diferente de respeito. O respeito a gente conquista nas nossas relações, a gente não impõe. Você não impõe respeito. Seu amigo, sua amiga, seu namorado, sua namorada, você não vai impor respeito, você vai conquistar respeito. E a gente conquista respeito respeitando. Se eu respeito o meu filho, ele vai me respeitar. Se eu respeito a minha filha, ela vai me respeitar. Se eu respeito o meu funcionário, a minha funcionária, se eu respeito o meu colega de trabalho, se eu respeito a minha mãe, se eu respeito o meu pai. Então, respeito é uma coisa que a gente conquista nas nossas relações. E respeito é um valor humano, é um valor que rege a nossa vida em sociedade. O que isso significa? Respeito às leis, respeito aos espaços que são coletivos, né? Espaço que não é o meu espaço, é o espaço de todos. Então, quando eu estou andando na rua, eu estou num espaço público, coletivo. Se eu jogo um papel na rua, eu não estou respeitando esse lugar do coletivo. Eu estou numa sala de aula, é um espaço de todos. É um espaço coletivo. Se eu chego na sala de aula e faço barulho, ou deixo meu celular ligado e não estou nem aí para o que está acontecendo, eu não estou respeitando esse lugar. Não estou respeitando esse espaço comum. Então, gente, respeito é um valor humano, que tem a ver, sim, com as nossas leis, que tem a ver com o nosso espaço público, que tem a ver com esse lugar do coletivo. E respeito é também um comportamento nosso. Como que é o meu comportamento nesse lugar onde eu vivo? Nesse espaço onde eu estou, com as pessoas que estão ao meu redor. Como que é o meu comportamento? Deixa eu aproveitar aqui que tem alguns comentários, né? Cid Casim colocou aqui, verdade, prof, o desejo de aprovação nos persegue. Muito. E é muito importante tomar cuidado com isso. Professor Eri colocou aqui, empatia é você sentir a dor, a alegria, a felicidade, ficar feliz com o sucesso do semelhante. Muito bom, professor. E respeito tem a ver com os valores praticados no âmbito familiar. Sim, a gente aprende empatia, aprende respeito, como eu falei, desde o momento que a gente nasce, né? Não é uma coisa que assim, ó, você vai aprender quando você tiver tal idade, não. A gente aprende desde o momento que a gente nasce. Assim como nós aprendemos sobre as nossas emoções, como é que a gente manifesta alegria, como é que a gente manifesta tristeza,
Então, começa na nossa casa, depois a gente vai aprender também no convívio, né, na escola, a gente vai aprender no convívio na sociedade, e a gente vai formando esse ser que somos, né, durante a vida inteira. E se a gente não aprendeu, mas chega um momento, num determinado momento da vida, a gente percebe que falta algo, né, assim, puxa vida, talvez eu não saiba fazer isso, talvez eu não tenha aprendido nada sobre empatia na minha vida, mas eu quero aprender, então eu posso aprender. Assim como as nossas hard skills, né, nossas habilidades técnicas, tecnológicas, que a gente pode aprender durante a vida toda, as nossas soft skills também são assim. A gente pode aprender, melhorar a vida toda. Então, gente, respeito é um comportamento perante o mundo que eu vivo, a sociedade que eu vivo, a rua que eu caminho, né, ou como nessa foto aqui, a praia, né, a gente está aqui em Santa Catarina, muitos de nós vivem no litoral, a praia que eu frequento. Então, é um comportamento diante desse mundo. Se eu caminho na praia e vou para a praia e deixo um lixo lá, meu comportamento pode não ser considerado um comportamento respeitoso diante daquele espaço, diante do mundo, diante, né, daquilo que é coletivo. Agora, se eu recolho esse lixo, e não recolho só o meu, recolho talvez outro que outra pessoa tenha deixado, então eu estou tendo um outro tipo de atitude, de comportamento perante o mundo em que eu vivo. E respeito é também um sentimento. Tem a ver com o nosso sentir. Tanto que a gente fala, né? Me senti muito respeitado. Me senti muito respeitada. Ou não me senti respeitado. Não me senti respeitada. Por isso que a gente diz que também é um sentimento. E ele é um sentimento que é uma via de mão dupla. O que isso quer dizer? Aquilo que eu já falei, né? A gente respeita e é respeitado. A gente é respeitado e respeita. Dificilmente a gente vai respeitar alguém que não nos respeita. E dificilmente, se a gente não respeita alguém, essa pessoa vai nos respeitar. Então, respeito é uma via de mão dupla. Ele é, sabe, é uma troca. Quando a gente não respeita o nosso planeta, por exemplo, a gente sofre consequências. Estamos sofrendo, não é verdade? A gente está vendo aí quantos fenômenos naturais, né, quantas coisas desreguladas em relação ao meio ambiente, não é? Então, ela é uma via de mão dupla também. Se eu não até nessa relação planeta é uma via de mão dupla. E no nosso dia a dia, né, gente? Com as pessoas que a gente vive, com quem a gente se relaciona, é uma via de mão dupla. Então, respeito, a gente conversa, quando ele falta, a gente conversa sobre ele. Quando ele existe, ele é natural nosso, ele faz parte daquilo, né, que constitui a gente como pessoas, nesse âmbito das relações, nesse âmbito social que a gente vive. Se você hoje percebe que você está num ambiente que falta respeito, converse sobre isso. Não deixe de conversar. Se você hoje está em relações onde você percebe que falta empatia desse jeito que a gente conversou aqui, não é cobrar que o outro se coloque no seu lugar, porque ele não vai conseguir. Ele não consegue nem enxergar o que você está enxergando. Mas se você sente que está faltando empatia, então converse, diga para o outro, olha, a gente está precisando desenvolver essa nossa musculatura aqui, da empatia, né? Nos escutando mais, observando mais o que o outro precisa. E comece por você. O convite é fortalecer o caminho de conexão humana. Que tal fortalecer este caminho de conexão humana? A partir do quê? A partir da empatia e do respeito.
Porque, gente, eu tenho certeza que ninguém quer viver naquele outro lugar lá, sabe? Ninguém quer viver mergulhado naquelas palavras que a gente viu no início aqui da nossa live, e muito menos nesse lugar do vazio e da solidão. Porque ninguém aqui quer ficar doente. Todo mundo aqui quer ter vida, quer viver plenamente. Todo mundo quer isso. Quer ter vida, quer viver plenamente, quer realizar sonhos. E quando a gente não está nesse lugar de conexão humana, tudo isso fica meio perdido, sem sentido. Por isso que falta sentido. Falta sentido. Aí você fica se perguntando, nossa, mas o que eu vou fazer? O que eu vou ser? O que vai ser da minha vida? Entende? Então, plante todos os dias um pouquinho desse lugar de conexão humana. Faça isso aí, agora, onde vocês estão, na sala de aula. Se vocês não fizeram hoje ainda isso, façam. Sabe, abraça teu colega, pergunta se ele está precisando de alguma coisa. Conheça a pessoa que está sentada do teu lado, que às vezes você nem conhece direito. E vamos construir isso nas nossas vidas. Construam isso nas vidas de vocês. Construam esse lugar. Isso vai levar vocês lá para cima. Vocês vão passar a inteligência artificial. Né? A gente não vai ficar inteligência artificial lá em cima e a gente aqui embaixo. Não, a gente precisa passar isso. E quando a gente passa isso, o mundo, ele se transforma para a gente. Quando a gente coloca esse lugar na nossa vida de conexão humana, o mundo se transforma para a gente. As oportunidades surgem para a gente. E às vezes surgem coisas que você nem imagina, que você fala, nossa, uau, que demais a gente poder trilhar, né, esse tipo de caminho. Galera, com isso, hoje nós vamos terminando o nosso encontro dessa manhã. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma observação para colocar aqui no chat, ainda está aberto. E eu estou colocando para vocês aqui na tela um link, um QR Code, de avaliação desta oficina desta live aqui sobre empatia e respeito. É muito legal quem puder pegar o QR Code, responder a avaliação, uma avaliação bem rapidinha, porque isso ajuda a gente também, né, a melhorar as nossas atividades para o próximo ano, né, e daqui para frente. Então, peguem aí o QR Code, façam a avaliação, e foi um prazer, gente, estar com vocês também, né, falando sobre esse tema. É um tema que me toca lá no coração, sabe, porque a gente realmente vem precisando demais desenvolver isso nas nossas vidas, né, no nosso dia a dia. Vou aproveitando aqui para ler aqui algumas colocações. Professor Eri, a conexão humana nos faz ter mais sentido na vida. É isso mesmo, professor. E mais objetivo na vida. Muito bom. É isso daí, com certeza, né? Sem isso a gente fica naquele lugar de falta de sentido, realmente. E muito obrigado, professor Eri, pelas colocações, pela participação. E, gente, espero que vocês continuem, né, nessa vibração aí, né, dessa nossa manhã, desse nosso conteúdo, e quem sabe até desenvolvendo aí entre vocês momentos de conexão humana. A gente propõe isso, tem exercícios para isso, até a gente encaminhou para o Senai um exercício que vocês podem fazer em sala de aula sobre empatia e respeito, mas vocês podem gerar aí, né, uma vez por semana, pega meia hora, faz uma roda aí com a turma, professores, professoras, juntem a galera aí e fala, vamos fazer um momento aqui de conexão humana, onde cada um pode falar do que está sentindo, de como é que foi a semana, né, quais foram as coisas boas e as coisas não boas que aconteceram, porque é isso, gente, somos pessoas, precisamos desse lugar, dessa conexão. Então, muito obrigada, professora Ângela, também, Felipe, que está com a gente ali acompanhando também, né? E é isso, gente. Gratidão e até um próximo encontro. Tchau, tchau.
Levanta a mão quem tem orgulho do Senai. A Gabriela queria se reinventar e entrou no Senai pra poder chegar lá. O Bruno tava cansado de apenas tentar, mas fazendo o Senai viu o jogo virar. Se você tem atitude e gana pra correr atrás, no Senai você pode, você faz. Tenha uma formação que te dê orgulho de verdade e mude a sua vida. Faça um curso técnico Senai. Cursos técnicos Senai. Você pode, você faz. Oi, vem cá. Você já pensou em trabalhar na indústria? Não, né? É porque você não faz ideia de como é a indústria hoje em dia. Moderna, inovadora, surpreendente. Você não faz ideia das experiências que vai viver, de quantas profissões vai ter dentro da mesma profissão, do tanto que você pode aprender, crescer e conquistar. Mais de 800 mil pessoas que trabalham nas indústrias de Santa Catarina também não tinham a menor ideia disso. E olha agora. Mudou a minha história e eu sinto que faço parte de algo maior. Vai muito além de um emprego. A gente tem acesso à educação de alto nível, saúde e qualidade de vida. Tô conquistando todos os meus sonhos. E agora? Deu para ter uma ideia? Então venha trabalhar na indústria. Aqui você pode ir muito mais longe do que imagina. Uma campanha da Fiesc.